Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Roberto Cato, faço parte do Dunamis Project e nós estamos fazendo a leitura bíblica desse ano, né, de 2024, começando lá do Gênesis capítulo 1 e vamos até o final do ano com Apocalipse ali no seu último capítulo, capítulo 22. E ao longo já desses primeiros capítulos aqui da Bíblia, uma das passagens que mais gera ali alguma dificuldade de entendimento são as vezes em que Abraão desceu junto com a sua esposa para o Egito e ali eles combinaram entre si de que eles não se chamariam marido e mulher, mas se chamariam de irmão e irmã. E essa situação ela acontece depois, muitos anos à frente, quando Abraão e Sara descem para uma região chamada Gerar. E ali eles têm uma situação praticamente idêntica ao que aconteceu no Egito, mas não com o faraó lá no Egito, mas com o Abimeleque, que era o rei de Gerar. Então a gente vai, através da própria Bíblia, tentar entender o que está por trás desses acontecimentos, o que de fato aconteceu com Sara, qual é o entendimento que nós devemos extrair da Bíblia a partir dos textos e da forma como é escrito aqui. E tirar aí talvez algumas dúvidas que os irmãos e as irmãs têm aí. Tá, então nós vamos ler esse texto aqui, que está lá em Gênesis capítulo 12, a descida de Abraão para o Egito. Ele começa a partir do verso 10. Tá? Abraão aqui é bem o iniciozinho ali, né? Abraão está chegando ali em Canaã e ele vai andando por aquela terra. Lembre-se, ele é um peregrino ali, né? Então já tem vários povos ali estabelecidos ali. E ele está ali buscando um local onde ele pudesse ali estabelecer ali o seu acampamento e começar a desenvolver sua vida, né? Tinha muita área livre ali e desde que você, né, estivesse em paz ali com os povos da região ali, né, estivesse ali certamente também ali fazendo comércio com eles e tal, tendo uma política de boa vizinhança com todos ali, as coisas poderiam dar certo, que foi o que aconteceu, né? Abraão realmente se estabeleceu, cresceu, se desenvolveu e era já considerado até um príncipe, né? Uma pessoa abençoada por Deus ali depois de algum tempo. Mas nesse início aqui ele ainda estava ali buscando um local para ficar e naquele momento a terra estava tendo ali uma seca, né? Havia fome na terra. E aí naquela região ali, quando você tem algum problema de fome, normalmente o pessoal desce para onde ali? Eles vão para o sul em direção ao Egito, onde o rio Nilo ali é um rio perene, é um rio que não seca, independente se tem uma seca muito grande ou não, então sempre tem ali mantimentos, né? A agricultura ali se mantém ali, então é um local que você vai geralmente quando você tem algum tipo de problema de fome naquela época ali. Então ele desceu ao Egito. Então vamos ler aqui comigo aqui. Houve fome naquela terra e Abraão, né, daquele ainda era Abrão, né? E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: pensei que você é bonita. Quando os egípcios virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. E a seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Então aqui, queridos, esse primeiro texto aqui mostra claramente aí, né, que a beleza de Sarai chegou aos ouvidos de Faraó e Faraó então, como ela não era casada, né, com Abraão, era só irmã de Abraão, então ele tomou ela e levou ao palácio. E aí nós vemos que na sequência, né, então é muito importante a sequência dos versículos, porque é uma continuidade aqui, né?
Então ele tomou Sarai para o palácio. Isso aqui está no verso 14, né? Verso 15, diz assim, ó, vendo-a, Faraó, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Certo? Então, esse é o versículo 15. Verso 16. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Por que o faraó estava dando esses presentes para Abrão? Naquela época, e é um costume até em alguns países até os dias de hoje, quando você vai desposar com alguém, você presenteia os parentes mais próximos, em geral são os pais, mas se os pais não são vivos, você presenteia o parente mais próximo, que no caso da Sarai era Abrão, que era irmão dela. Então é o chamado dote, né? Então o faraó ele encheu Abrão de presentes, né? E esses presentes eram ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelo, até escravos que eram do faraó, ele passou para Abraão como forma de dote, né? Então foi dado esse dote. E aí na sequência, o verso 17 é: mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou seja, já nesse ato dele ter tomado ela para o palácio, ter presenteado Abraão, quando já começou a se preparar ali o desenlace, né, que seria ali provavelmente o casamento e a consumação do casamento, que seriam as núpcias, né, Deus foi e feriu a Faraó com pragas. E aí o Faraó, não se sabe como, mas ele entendeu que tinha alguma coisa errada, né? Por quê? Porque aqui ele percebeu que, o que aconteceu aqui para começar a ter pragas aqui na minha corte, né? Aqui dentro do meu palácio. E aí ficou claro que a única coisa diferente que a gente andou fazendo foi essa mulher aí que você tomou ela para o palácio aqui. Ela está aqui no meio da gente aqui, só pode ser alguma coisa com ela, porque até então não tinha nada de diferente. Então você percebe que foi um ato meio que contínuo. Ele trouxe para o palácio, entregou os presentes para Abraão, né? E alguns podem dizer assim, né? E aí que começam algumas interpretações, né? As pessoas, não, mas Abraão recebeu um monte de coisa, isso aí ele deve ter ficado meses ali, e certamente então Sara já estava desposada e já tinha feito as núpcias e já tinha consumado já o casamento com o faraó, mas a princípio a Bíblia não fala isso. Ela mostra como ato contínuo do dote ser pago ali no momento em que ele traz Sara para o palácio. E para o faraó isso era muito simples, ele estalava o dedo, falava ali com os mordomos dele, falava assim, ó, separa aí 30 bois, 30 vacas, tantos carneiros, tantos camelos, tanto servo, pode dar 10 servos para ele, 10 servos para ela, e manda tudo lá para Abraão, que é o dote que eu já estou pagando para ele lá, porque eu vou me casar com a irmã dele, né? E na sequência também não tem nenhuma evidência de que a cerimônia foi feita, que o casamento aconteceu, que as núpcias aconteceram, que o relacionamento sexual aconteceu. Na sequência já veio as pragas de Deus sobre o faraó. E aí Faraó percebe, né? E aí nós vemos aqui, né? E ele diz aqui, ó, mas o Senhor, então vou voltar no 17 de novo, mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. E a seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse. Então veja, da forma como o faraó coloca, ele percebeu que com aquelas pragas lá tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. E aí ele já chama Abraão, descobre, né, certamente, que eles não eram, na verdade, irmãos só, né? Eles também eram marido e mulher. E ele falou assim, por que você fez isso comigo, né? E a frase que ele faz é assim, ó. Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. Então, o tomar aqui, né, não está dizendo que consumou-se um ato sexual. Eu tomei-a para ser minha mulher, no sentido de que eu já ia preparando tudo aqui para o casamento. Mas algumas
palavras, né, a gente, lógico, na interpretação no português fica difícil ali de você, pô, mas será que o tomou já não é tomar a pessoa? Então nós vamos ter duas coisas que a gente vai para poder tirar essa dúvida, né? Porque eu sei que na verdade o ponto principal aí que gera mais discussão nisso aí é que Sara teve relações com o faraó e que Abraão permitiu isso e que é, foi uma falta de proteção de Abraão para com a sua esposa. E é onde eu olho no texto bíblico e não vejo isso. Eu vejo que Abraão fez um acordo com Sara para que a vida dele fosse poupada e a vida dela também, no sentido de que ela não ia ser morta, mas ela ia se tornar mulher de algum egípcio lá, ou do faraó, ou qualquer outro ali que quisesse ter ela como esposa. Havia um certo rigor nesse aspecto, né? Não se tinha só, tomei a mulher à força e deixei o marido lá. Eles respeitavam muito essa questão do casamento e sabiam que, lógico, né, a ira de um marido traído, né, poderia vir contra ele, né? Então eles faziam o que? Eles matavam o marido, porque pronto, ficou viúva, toma viúva para mim e não tem mais discussão, não tem mais problema nenhum. Então, por conta desse temor, ele e Sara, Abraão e Sara, eles fizeram um acordo, quando a gente chegar no lugar, a gente for minoria, a gente não vai ter como se defender e tal, você fala que é minha irmã e a gente fica quietinho aqui, faz de conta que vamos tentar passar esse pequeno período, porque eles iam passar só um pequeno período ali no Egito, até que a fome passasse lá, então certamente seria ali o período de máximo 1 ano. No próximo ano, provavelmente a colheita já começaria novamente lá nas terras do norte, eles voltariam lá para a terra que o Senhor Deus tinha prometido para Abraão mesmo. Mas então a gente vê que é importante a gente entender se houve ou não isso, por quê? Porque muitos se baseiam que, não, Abraão foi abençoado, ele quis, na verdade, que a sua esposa fosse tomada como esposa de uma pessoa lá no Egito, para que ele pudesse se beneficiar, né, dos bens, do dote que ela receberia. E não era essa a intenção de Abraão. Nós nunca vimos ele, eu quero me dar bem, então você se oferece lá, e aí eu fico com os bens, e mais à frente a gente vê o que vai acontecer. Não é isso que a gente vê, na verdade. Primeiro que se isso acontecesse, fosse consumado mesmo e tal, então Abraão ia ficar sem esposa. Então assim, ele ia, então agora tchau, Sara, estou voltando lá para Canaã e vou começar minha vida do zero sem esposa. Então certamente não era esse o desejo de Abraão, mas é uma situação que aconteceu, era um plano entre eles ali para eles passarem desapercebido, para que não houvesse uma tentativa de assassinato para Abraão e tal. Mas não deu certo, porque ela realmente era bonita e não é que chegou no ouvido de qualquer egípcio, né? Porque Abraão podia falar assim, não, olha, é minha irmã, mas ela não pensa em se casar, a gente está aqui só temporariamente, nós vamos voltar lá para uma outra terra e tal, nós não vamos morar aqui no Egito e tal. Mas acabou caindo nos ouvidos de quem? Do faraó. E aí, como é que você vai falar não para o faraó? Não, o faraó, mas veja, não, o faraó não. Abraão, não tem problema nenhum com o dote aqui comigo, aqui pode deixar que eu vou te abençoar muito aqui, né? No sentido de eu vou te dar um monte de presente, e deu esses presentes, né? Só que aí veio a intervenção de Deus, naquilo que Abraão não tinha como fazer, Deus foi lá e interviu para impedir que Sara fosse tomada como mulher. E aí, alguns olham aqui e falam, não, mas o faraó tomou ela como mulher. Então vamos tentar entender isso melhor com outro texto que nós vamos ver agora mais para frente e também com a ajuda aqui, vamos dizer assim, de uma tradução em uma outra língua, né? Então, quando você vai para o inglês nesse versículo, deixa eu ver aqui novamente aqui, ó. No versículo 19, diz assim, foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então, assim, para ser a minha mulher. No português você não sabe se já é o presente ou se ainda é o futuro. Se é uma coisa que ele já estava fazendo ou se ele ainda ia fazer. Mas quando você vai no inglês, ele fala assim, so I might have taken her to wife. Ou seja, eu poderia tê-la levado como esposa. Então ali já está num futuro
Eu já esqueci um pouco do português, da gramática portuguesa, né? O might have é o poderia ter, né? Então não é aquele, já fiz, já tive ela, né? Como aqui no português parece que dá a entender que parece que já aconteceu. No inglês já fica muito mais claro de você entender que é algo que poderia ter, né? É uma coisa que ainda estava numa condicional ali, né? Era uma coisa que ia acontecer se o tempo passasse um pouco mais. Mas como Deus já enviou as pragas, então aquilo teve que ser interrompido e ele já, né, de imediato desfez aquela situação lá, entregou de volta Sarai para Abraão e mandou eles ir embora. E mandou ele ir embora com tudo aquilo que ele já tinha dado, né? Porque, pô, com Deus mandando praga lá, ele falou, cara, não vou nem me arriscar, né? Já mando, leva embora e tudo. Deu até, vamos dizer assim, gêneros alimentícios, porque lembra que Abraão ia voltar para a terra lá seca, né? Sem plantação. Mas ele falou, ó, já providencia tudo que ele precisa lá, dá um ano de provisão para esse, de trigo, cevada, o que for aí, para ele ir embora daqui e não voltar mais, que a gente não quer saber mais dessas pragas aqui. Então essa foi a situação que a gente viu aqui de Abraão e Sarai na terra do Egito com o faraó. Aí você pode dizer, Catão, não ficou muito claro, pode ser que de repente já tenha sido consumado e tal. Já que houve essa dúvida nessa parte aqui de faraó, vamos ver o outro texto que está em Gênesis no capítulo 20, onde acontece a mesma situação, só que agora na terra de Gerar. E ali o texto ele traz um detalhamento muito maior, né? Eu até faço uma comparação, né? Quando a gente passa às vezes uma luta, uma prova, a gente, puxa Deus, o que está acontecendo, né? Da onde que está vindo isso? Né? O que está originando essa situação, essa provação que eu estou passando? Às vezes, muitas vezes a gente não tem noção, Deus não revela, a gente também não compreende. E quando você vai para o livro de Jó, Jó ele abre os bastidores, né? O que estava por trás das provações que Jó passou, né? A própria Bíblia traz ali com clareza ali a conversa que Deus tem com Satanás ali, Satanás sendo essa figura que provocou essa provação em Jó, né? Foi o próprio Satanás que fez com que todos os seus bens fossem roubados, seus filhos fossem mortos e tudo mais. E depois ele que afligiu Jó com doenças. Então a gente tem alguns textos bíblicos, você tem ali uma abertura do bastidor, você consegue ver os detalhes, né? Aqui nesse texto com o faraó, a gente só vê que Deus agiu com pragas, mas como é que foi, em que momento e tal? Vamos ver tudo isso agora em capítulo 20 de Gênesis. Abraão em Gerar. Eu vou ler aqui, aí vocês vão ter já assim, a própria leitura em si já vai trazer para vocês uma visão bem detalhada do que aconteceu. Então diz assim, ó, Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã, a mesma situação que aconteceu lá no Egito. Então Abimeleque, rei de Gerar, era sempre rei, né, cara? Meu Deus. Mandou buscar Sara e tomou-a para si. É o mesmo verbo, né? Esse tomar é no sentido de buscar ela e levar para o seu palácio, né? Igualzinho com o faraó. Mas vamos continuar. Certa noite, olha só, não foi nem na primeira noite, foi uma certa noite, não sei quantos dias tinham se passado, mas está aqui, ó, certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então você vê que, assim, qualquer alusão de que já tomou para o palácio, pronto, parece que assim, pegou naquele dia, à noite já foram para a consumação do ato sexual. Não é isso que acontece. Nessa passagem está muito claro. Então você não pode fazer uma associação lá no Gênesis capítulo 12 de que tomou para o palácio e pronto, já consumou o ato sexual, se aqui a gente está vendo um exemplo de que o tomou para o palácio não quer dizer que já aconteceu algo. A Bíblia traz de maneira bem explícita que Abimeleque ainda não havia tocado nela, ou seja, não havia tido relações com Sara.
E aí ele tem no sonho esse diálogo com Deus, né? E aí, verso 6 diz assim: então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta, orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então veja, a punição que ia ter para Abimeleque era a morte se houvesse a consumação do relacionamento dele com Sara. Ficou claro isso aqui, né? Deus falou, ó, se você insistir, seja a Sara está aí nos teus palácios e tal, eu estou falando para você, pega e devolve ela para o marido dela, que é Abraão. Porque se você persistir nisso, você vai morrer, né? E ele fala assim, você e todos os seus, toda a família de Abimeleque seria morta. Aí veja, gente, as duas situações são, assim, iguais, né? A mesma situação. Só que nesse texto aqui, Deus deixa claro como que ele falou para o rei, como ele falou para Abimeleque. No caso lá em Faraó, nós vemos que Deus usou pragas, né? Mas o Faraó, de imediato, ele já entendeu que, opa, essas pragas aqui veio por conta de alguma coisa que está acontecendo aqui. E aí ele associou, opa, é essa mulher aqui, essa Sarai aqui. Então, no caso de Abimeleque, já foi um sonho, foi a forma que Deus falou com ele, está explícito aqui. Lá no capítulo 12, a gente não sabe se Faraó teve um sonho, se foi uma visão, se foi um anjo, se foi só as pragas e ele já entendeu, não sabemos. Mas que das pragas ele já percebeu que era com Sarai, isso fica evidente no texto. Então, assim, é interessante esse paralelo, porque assim, por que Deus falaria para Abimeleque, ó, se você tiver relações sexuais com Sara, você e toda a sua família vai morrer? E alguns supõem que Faraó não teve problema nenhum em ter relações com Sarai e Deus não fez nada. Deixou passar, não teve problema. Abraão levou ali uns boi, umas ovelhas, uns mantimentos e ficou por isso mesmo. Então a gente também tem que fazer essa comparação, porque não é só uma questão da honra de Abraão, a forma como Abraão tratou o assunto não foi a melhor forma. Pô, Abraão poderia ter protegido Sara no sentido de, não, fala que é marido dela e tal, e corra, né, sofra as consequências, né, deu um jeito, deu seus pulos aí, né? Mas se a gente percebe que Deus interviu lá com pragas, e aqui ele diz claramente que se Abimeleque continuasse com seu plano de desposar Sara, ele ia ser morto, por que então a gente acredita que Deus não ia fazer a mesma coisa no Egito? Que Deus tem um tratamento diferente no Egito em relação a Abimeleque? São as mesmas pessoas, né? É Abraão, é Sara, é a mesma situação. Ó, fala que você é meu irmão, fala que você é minha irmã. É a mesma situação de estar desposando ela. E Deus, para Abimeleque, ele fala assim, se você consumar o ato, você vai morrer. E lá atrás, não, Faraó, para alguns, eles acreditam que Faraó não, consumou, não tem problema nenhum. Eu acho, não, veio só as pragas ali, veio só, sei lá, quais eram as pragas, né? Poderia ser como lá as 10 pragas do Egito, mais à frente lá, né? Piolhos, rãs. Mas seria uma punição tão grave quanto a morte, né? Então, assim, eu não consigo enxergar que Deus deu tratamentos diferentes para a mesma situação só porque ali era o rei do Egito e outro que era o rei de Gerar. Então, essa é uma das coisas que me fazem crer que não houve relacionamento sexual entre Sara e Faraó lá em Gênesis 12, assim como também não está acontecendo aqui, e de uma maneira muito clara o texto bíblico traz essa informação. Mas vamos continuar, porque tem mais alguns detalhes que eu achei interessante aqui, ó. Abraão responde, né? Porque ele fala assim, poxa, por que você não falou que era sua mulher e tal? E Abraão ele fala assim, ó, no verso 11, eu disse a mim mesmo, Abraão falando, né? Certamente ninguém teme a Deus nesse lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então, na verdade, era uma meia-verdade, não era uma mentira que ela era irmã dele, né? Era uma meia-irmã. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela,
Assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Por que eles fizeram esse acordo? Porque essa história não podia ter, tinha que ser sempre a mesma. Se a gente estiver num local que a gente tiver ali, fomos minoria, nós estivemos fragilizado no aspecto de que a gente precisa estar aqui, mas a gente talvez seja superado em número, em força, em exércitos e tudo mais, porque Abraão já tinha ali um grupo de pessoas leais a ele, né? Os seus servos, os seus criados ali. Mas dentro do contexto ali, certamente era ali, talvez 100, 200, 300 pessoas e morando num lugar ali com 20, 30 mil pessoas ali, se o povo se reunisse ali, dizimava Abraão ali, ainda mais não precisava nem dizimar os servos dele, era só matar Abraão que está tudo resolvido, né? Então ele explica isso, né? Que fizeram esse acordo. Então Abimeleque trouxe, olha que interessante, Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Então assim, aquele teve um temor tão grande por conta daquele sonho e a revelação que Deus deu de que ele poderia morrer se ele continuasse com aquilo ali, que ele não só mandou Sara de volta para Abraão, mas eu vou te dar uma oferta, tá aqui, te dou bois, camelos, servos e servas. Então você vê assim que são os mesmos itens que Faraó deu lá no capítulo 12, aqui Abimeleque está dando também. Alguns lá atrás falam assim, não, mas imagina, Abraão deve ter ficado lá meses lá no Egito, porque ele recebeu servos, servas e tal. E aqui nós vemos, da mesma forma, Abimeleque, num momento, ele simplesmente chega, chama, ele era rei, gente, assim como o Faraó, ele chamou um dos mordomos dele lá e falou assim, separa aí ovelhas, bois, tantos servos, tantas servas, e dê para o Abraão, cara. Dá para ele. Entendeu? No caso ainda de Abimeleque, ele fez ainda mais. Ele fala assim, estou dando a teu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Olha só, nem tinha acontecido nada, gente. A Bíblia fala claramente que Abimeleque não tinha tomado Sara para ser sua mulher, não tinha consumado o ato sexual. Ainda assim ele falou assim, vou dar ao seu irmão 1000 moedas de prata. Ele deu o dote só por ter tomado ela para o palácio. E aí a gente fica olhando lá para trás de Faraó e fala, não, mas Faraó, por que o Faraó ia dar tanta coisa para Abraão? Ué, por que o Abimeleque está dando isso aqui? É o que ele falou. Falou, olha, só por eu ter te ofendido, no sentido de eu tirei você do teu marido e trouxe para o meu palácio. Só por essa, entre aspas, ofensa, eu estou pagando para você um dote de 1000 moedas de prata. Então, assim, os presentes, aquilo que foi dado a Abraão, tanto no Egito quanto agora, não foi uma recompensa porque eles usufruíram da Sara. Aqui está claramente dito, eu te ofendi, desculpa. Né? Ofendi por quê? Porque eu tive relações com você? Não, porque eu trouxe você para o meu palácio. Mas ele falou, mas para Deus ele falou, mas eu sou inocente, Deus. Eu fiz isso achando que ela era irmã dele, solteira. Né? Não tem marido, solteira ou viúva, que seja. Eu trouxe para o meu palácio. Deus falou, não, eu sei que você foi de coração puro, mas devolve porque ela é casada. Então é isso, queridos. Eu espero que com esses dois textos, esses paralelos, né, fique claro para você que tanto na vez em que aconteceu essa situação lá no Egito com o faraó, quanto com essa situação de Abimeleque na terra de Gerar, Sara não foi tomada e não teve relações sexuais nem com o faraó e nem com Abimeleque. Né? Deus preservou ela dessa situação, né? Dessa consumação. Né? E é lógico, alguns ainda podem perguntar, mas poxa, Cato, mas foi a melhor decisão, Abraão, ter feito dessa forma? Né? Ele não poderia ter tido um outro comportamento? Veja, queridos, olhando hoje, a gente
né, para quem de nós, eu sou casado, né, muito, falando com muitos casados aqui, ou pessoas que já têm namorados, ou noivos e tal, quantos de nós vão chegar e falar assim, não, eu vou falar que não é minha noiva, e aí de repente alguém pode pegar ela e, é solteira, não tem problema, não tem namorado, vou paquerar ela. É uma coisa que para a nossa cultura atual, você olha e fala assim, não, por quê? Para que isso, né? Fala logo que tem marido. Mas nós estamos falando de uma época e numa cultura em que, e fica claro isso na Bíblia, né? Que o risco ali era você, de uma hora para outra, receber uma facada no meio das costas ali, ou um tiro, e simplesmente morrer porque alguém estava desejando a tua mulher. Naquela época não tinha uma terra meio sem lei, não tinha isso aí, né? Não, ninguém vai sair matando o outro por causa da mulher de um ou por causa da namorada, apesar de que podemos nem dizer muito isso, porque acontece isso nos dias atuais, né? Mas assim, naquela cultura, naquela época da história e tal, era um risco que Abraão corria. E ele sentou com a Sara, então vamos fazer dessa forma então, porque aí a gente se preserva. Não era para oferecer a Sara, ele não chegava lá, gente, aqui ó, minha irmã tá solteira, quem quer casar com ela, não era isso. Mas era uma forma deles se protegerem, ó. Se alguém perguntar, você é esposa? Não, não sou, é meu irmão e tal. E vamos passando aqui de fininho, porque era só um período, tanto no Egito quanto aqui também, que estava um período de fome também na terra. Ele foi para essa região de Gerar aí e tal. Mas acabou que Deus usou essa situação para que esses reis aí dessem alguns bens para Abraão e não permitiu que Sara caísse nessa situação aí de ser tomada como mulher e ter relações sexuais com outras pessoas que não fosse Abraão mesmo, seu marido. E aí, de novo, voltando ao ponto que o Abraão, né, poderia ter tido uma atitude diferente, né? Se nós continuarmos lendo toda a história de Abraão, tanto aqui quanto no Novo Testamento, quando há várias referências sobre Abraão, você vê que não há momento nenhum em que Deus chega para Abraão e fala assim, pô, Abraão, que isso, cara? Isso é jeito de você tratar sua mulher, isso é jeito de você resolver essa situação. Nós não vemos Deus repreendendo Abraão numa situação dessa. E aí a gente pode falar assim, mas e Deus costuma fazer esse tipo de coisa? Lógico, pega o caso de Davi, por exemplo, né? Quando Davi adulterou, né? Deus levantou o profeta Natan, foi até Davi, contou uma história para ele e tal. Davi se encheu de ira, né? E quando ele proferiu o juízo, falou: esse homem deve ser morto. Aí Natan falou: esse homem é você, Davi. Você fez isso. Então, assim, Deus confronta o pecado. Deus, quando ele vê que a atitude está errada, Deus confronta. E a gente vai ver isso ao longo de toda a Bíblia, né? Até no Novo Testamento, quando a gente vê assim Pedro, aquele momento que ele estava preocupado, que os judeus estavam vindo visitar a igreja dos gentios, e aí ele começou a se afastar dos gentios, Paulo chegou para ele e repreendeu Pedro. Falou: Pedro, você, quando os judeus não estão aqui, você vive como os gentios, aí agora que os judeus chegaram, você está se afastando? Então isso não é uma atitude correta. Então Deus confronta o pecado. E aí a gente pode perguntar, mas por que Deus não confrontou Abraão com isso aqui? Porque não era a intenção de Abraão que essas coisas acontecessem dessa forma como a história mostra aqui. A gente não vê Abraão oferecendo Sara, não vemos ele, não, isso aqui, ó, a gente vai se dar bem, é um golpe, Sara, você vai lá, finge que não tem nada, eu vou, pego uns bens, depois dá um jeito, fugimos, então não. Você vê que foi intervenção sobrenatural de Deus, né, nas duas situações. Mas é lógico, você fica assim, poxa, Abraão podia ter tido uma outra ideia, né? Ou não ter descido para o Egito, não vai para o Egito, Abraão, não vai, por que você foi para Gerar, né? Mas são coisas que aí realmente fica muito além do que a Bíblia coloca aqui, não dá para a gente conjecturar nisso aqui, assim como também, né? E esse é o principal propósito desse vídeo, a gente também não pode ficar inventando alguma coisa que a Bíblia não diz, porque infelizmente muitas pessoas estão pregando hoje, estão ensinando hoje que Sara foi desposada pelo faraó, por isso que Abraão recebeu um monte de coisa, né? E a Bíblia não diz isso, pelo contrário, fazendo um paralelo, mostra claramente que Deus interviu antes disso acontecer, que a questão dos presentes em si era uma questão do dote, pela possibilidade de casar com a irmã de Abraão. Então não foi uma coisa, estou vendendo a Sara para
para me dar bem e tal. Não era essa a intenção de Abraão também. E no fundo nós vemos como que Deus acabou lidando com essa situação, favorecendo a Abraão, a Sara, que saíram daquela situação de uma maneira melhor, assim, né? Dada a situação lá de fome, de peregrinação que eles estavam. Então é isso, queridos. Eu quis trazer isso aqui porque é um assunto que muitas vezes realmente fica no ar, é uma situação que a gente fica muitas vezes se questionando, e é muito importante a gente entender isso, porque Abraão é uma figura central no Gênesis. Ele, para nós, para os judeus, né, ele é o patriarca, né? É a partir dele que toda a nação de Israel veio de descendência, né? E não só de Israel, né, mas os árabes também, né, olham para Abraão, e Abraão também é o pai de todos os árabes, né? Porque foi o filho que ele teve com Agar, né? Ismael. Ismael teve 12 filhos também, e são as 12, entre aspas, tribos que geraram todos os árabes. Então, eles são meio que irmãos, né? Mas para nós, Abraão, mesmo que você não seja nem descendente de árabe, nem de judeu, Abraão também é o nosso pai. Por quê? Porque é o pai da fé, né? Então é muito importante a figura de Abraão. A gente vai estudando ele, né? A gente está falando do capítulo 12, capítulo 20. Nós vamos ver ainda um pouquinho mais à frente. E na leitura bíblica de hoje, inclusive, que eu estou fazendo esse vídeo aqui, a gente fez o capítulo 21 ao 23, onde aparece Abraão indo para sacrificar Isaque, seu filho, a pedido de Deus, né? E ali, quando Deus vê que ele ia realmente fazer isso, né, ele fala assim: Abraão, não faça nada com o menino. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho, né? E a gente vê isso assim, é uma história assim que mostra o tamanho da fé que Abraão tinha, né, em Deus, né, a ponto de crer que mesmo aquele filho, um filho que ele levou 100 anos para receber nos seus braços ali através de Sara, né, é o filho da promessa que a gente fala, né, e o filho da livre, né, comparando com a escrava Agar, né. Tudo isso a gente mostra ali que Abraão realmente é uma figura central para nós cristãos hoje. Ele é o pai da nossa fé, né? Porque ele, assim como nós, creu nas promessas de Deus e viveu com base nessa fé, né? E aí nós encontramos lá no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo falando, né, sobre essa questão da fé, né? Que o justo viverá pela fé, né? E é onde a nossa base de crença, a nossa base de entendimento da vida com Deus é essa, né? Uma vida por fé, né? A fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua ressurreição, e da qual nós somos descendência de Abraão. Tá bom, querido? Então é isso. Deus te abençoe aí. Espero que tenha tirado aí alguma dúvida sua. E é lógico, se surgiu ainda alguma situação, você é bem-vindo aí a compartilhar isso tanto aqui no canal quanto nos comentários do YouTube ou nos comentários aí do Telegram, onde a gente está ali Caminhando Juntos pela Bíblia, do Dunamis Project. Estamos aí à disposição aí, tá bom? Deus te abençoe.